E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vocês já estão conseguindo aí me ouvir direitinho? Como é que tá aí? Deem um sinal de vida aí para mim, por favor. Daqui a pouco vamos iniciar a nossa aula. Neste mais um dia de aulas que a gente tem, que é essa situação, até o momento em que as coisas melhorem para os nossos terras em relação à nossa saúde, já que nós temos em meio dessa pandemia triste que está assolando aí o mundo, que chegou no Brasil, mas estamos aqui firmes e fortes. Por favor, quem já está aí online, Mona Lisa já está online, a Rayane, vamos colocar aqui, olha só, participação de vocês. Confirme aí para mim, por favor, se o áudio está bom, se a imagem está chegando aí direitinho, está tudo ok, tá bom? Daqui a pouco nós vamos começar a aula, tá bom? Milena também está chegando por aqui. Quem estiver chegando mais, por favor, se manifeste, tá? Porque aí vai ser a nossa forma de mapeá-los e de dar a presença de todos vocês, tá bom? O áudio está ok. Milena confirma. Rayane também confirma, beleza. Vamos só aguardar mais um pedacinho para os outros alunos chegarem também aqui para a nossa live, tá? Vamos ver aqui. Espero que o link já esteja aí com todos, né? Já acredito que esteja no grupo já de todo mundo. Hoje, conteúdo novo também. Então, esse conteúdo que nós vamos passar hoje, ele não vai ser colocado na prova agora na AP1, né? Mas ele vai ficar aí posteriormente. O vídeo vai ficar. Então, na hora que você quiser revisar esse assunto e ver outros detalhes que, por um acaso, você tenha perdido hoje, o vídeo vai ficar disponível no modo público para todos os alunos, tanto para a gente, quanto para os alunos que não sejam da nossa turma. Natália também já está chegando. Muito bem. Vamos ver aqui. Sinal chegando direitinho. Ederson também está por aqui. Stay home, perfeito. Stay home. Vamos só aguardar aí mais uma galera chegar para que a gente possa iniciar o nosso conteúdo oficial da aula de hoje. Hoje, dia 2 de abril de 2020, né? Aula online, aula no YouTube, uma coisa nova, novidade para a gente, né? Mas que a gente já tem aí certa intimidade e certa autoridade para falar que nós já conseguimos manipular bem a ferramenta de lives pelo YouTube. E se não tivesse a opção de colocar aí essa live pelo perfil da Faculdade de Massagem de Paturité, com certeza o meu canal ele estaria disponível para que a gente pudesse fazer esta live. Recadinho do coração aí também. Façam comentários para receber a presença, né? Participem dessa aula online, que é para a gente poder ter esse controle. E hoje também tem questão surpresa, evidentemente, mesmo que você não esteja aí de forma presencial aqui no nosso curso, mas nós não vamos mudar o nosso modus operandi. Também vai ter questão surpresa durante ou no final ou a aula. Então, não perca por esperar. Vai valer um ponto, tio. Lá na AP2 você vai ter aí seu ponto garantido com certeza. Basta você responder a questão surpresa da data de hoje. Muito simples. Vamos aguardar mais pessoas chegando para que a gente possa dar início aí à nossa aula. Enquanto isso, a gente vai conversando rapidamente acerca dos fatos que estão acontecendo no Brasil, no mundo, tanto questões geopolíticas como questões humanitárias, questões de saúde. Estamos vivendo uma época muito estranha, muito diferente para a nossa geração, né? Eu estava lembrando, pessoal, para vocês que já estão me ouvindo muito bem aí,
estava lembrando que em outras épocas de pandemia, a gente não tinha uma sociedade da informação como nós temos hoje. E a todo momento as pessoas geram conteúdo, que é uma coisa muito nova também. A princípio, as pessoas elas não tinham essa facilidade de criar conteúdo. E aí, quando nós temos um momento onde junta um fator atípico em termos global e uma sociedade da informação e do conhecimento, perceba, nós temos uma suscetibilidade de nos enganar apenas com aquelas coisas que a gente vê no dia a dia. Principalmente em relação a postagens, hoje com a internet, postagens e publicações que são inverídicas, que são falsas. Natália já está aqui, Ronaldo também está chegando. E essas questões inverídicas acabam que a gente não pode deixar passar, né? Tomara que a minha internet colabore. A minha também, Rayane. Eu tenho medo porque aqui em Itapiúna a internet está oscilando bastante, mas na segunda-feira, na aula da administração 6, deu tudo certo, e aqui também espero que dê tudo certo. Como eu vinha falando, meu povo, Sulamita também, good vibes, beleza. Ana Gleice, boa noite, meus amores, muito bem. Gente, e nesse meio, muito cuidado com aquilo que a gente vê e com aquilo que a gente... Né, muitas informações acabam passando pela gente de maneira equivocada, de maneira incorreta, e a gente, de forma inocente, acaba transmitindo algo que não é verdadeiro. Né? Então, muito cuidado quando a gente for colocar os assuntos em dia, principalmente com os nossos amigos, grupos de família, grupos de amigos, outros grupos, pessoas, no próprio particular mesmo, né? Jamilson também já está chegando aqui. Em todos os lugares, a gente deve prestar muita atenção em relação ao conteúdo que a gente está colocando. Aqui na nossa live, na nossa aula de análise, descrição e avaliação de cargos e projetos interdisciplinares 2, nós vamos fazer aqui uma aula a respeito de bonificação, de remuneração, né? Então, é um conteúdo que está consagrado na teoria. É um conteúdo teórico que é extremamente importante vocês, futuros administradores, futuros gestores de RH, conhecerem mais de perto para que vocês possam desenvolver um bom papel na sua empresa, na sua organização, e são conteúdos consagrados. E aí, alguns outros conteúdos, principalmente em temas recentes, a gente tem que ter cuidado justamente para não compartilhar questões inverídicas, como, por exemplo, o presidente da República. A gente tem uma máquina de fake news, né, na verdade, que de vez em quando acaba colocando uma informação incorreta, ou então uma informação que não é falsa, e aí acaba se voltando atrás e pedindo desculpa. Tudo bem, né? Errar é humano, errar, e o perdão está aí para isso. O perdão é para a gente, em casos extremos, em casos onde realmente o ser humano errou e está arrependido, da gente colocar panos quentes, né, entre aspas, e tentar contornar uma situação uma situação de mentira ou então de fake news para que ele possa tocar a vida para frente, né? O Agostinho também já está chegando aqui com a gente, tá? Vamos ver aqui. Na opinião do professor, tem alguma solução para as empresas saírem dessa crise? Cara, tem. Tem solução, mas assim, a empresa ela não vai depender só dela. Nós estamos vendo lá no 7º semestre, na disciplina de jogos de empresa, nós vemos todas as partes de ambiente interno e ambiente externo. E uma empresa, ela simplesmente não pode viver sozinha, principalmente nas teorias atuais, onde a gente vê as teorias contemporâneas, onde diz que uma empresa é um ambiente que ela vai estar em contato com outros ambientes. Ela é um círculo, ela é uma organização onde ela tem que ter o contato com outras organizações, o cenário externo, o cenário interno, todas as situações que se colocam dentro de uma empresa. E a empresa ela tem salvação, todas as empresas têm salvações, às vezes não depende só dela. Né? Nesse caso, como é um caso extremo, um caso onde não há planejamento no mundo, onde a pessoa prevê já vai ter uma pandemia. Não, você não vai prever que vai ter uma pandemia, não tem como saber. Então, são nessas horas que eu, particularmente, defendo muito, amigo Ederson, a participação do Estado. Porque o Estado tem a função de salvar não somente vidas, através de benefícios e através
de remunerações atípicas, né, para ajudar o trabalhador, ajudar da forma como foi colocado agora aqui no Brasil, quando o Bolsonaro assinar a lei que foi aprovada agora, destinando R$ 600 para trabalhadores autônomos, MEIs, informais, etc. Mas também em termos de empresas em relação a essas crises. Então, o Estado também tem que chegar junto. Tem um filme muito bom, que eu esqueci agora o nome do filme, depois eu lembro, eu repasso para vocês, que ele fala justamente da crise de 2008, quando aconteceu a crise das subprimes, né? As hipotecas sendo vendidas com ações podres, e acabou gerando uma bolha, e essa bolha, as empresas, os bancos, na verdade, eles acabaram falindo, muitos. E aí, para funcionar a questão da sobrevivência desses bancos e de grandes empresas de Wall Street, eles tiveram que apelar justamente para o capital do Estado, para o dinheiro do Estado. E aí, num determinado momento do filme, um grande capitalista disse o seguinte: mas, meu amigo, isso aí é socialismo. Socialismo, que é a intervenção do Estado na economia, você injetar dinheiro do Estado na economia. Mas acontece, e ele lutou a vida toda contra aquilo. Então, existem certos momentos onde não tem para onde fugir, o Estado tem que ser responsável, porque o Estado não quebra. O Estado não quebra. Empresa privada quebra, o Estado não quebra. Ele pode ter déficit, ele pode ter dívidas públicas, ele pode não ter reservas, mas o Estado não quebra. Então, sempre tem que haver uma solução em relação a isso. Não que as micro e pequenas empresas vão ter um aporte financeiro do Estado, mas sempre há de mexer os pauzinhos para que hajam incentivos e que hajam alívio de dívidas e de impostos para que essas empresas possam se replanejar e, novamente, e aí sim, uma vez que elas têm as condições básicas necessárias para se reorganizar, elas têm que ter um administrador, elas têm que ter um gestor, para que possa ser feito um planejamento de curto prazo e ela se redimir e ela conseguir se ressuscitar em meio a essa crise. Então, eu acho que a resposta vai por aí, tá bom? Espero que tenha respondido aí. Qualquer coisa a gente vai conversando de novo, tá? Em outra oportunidade. Silvio já está por aqui. Boa noite. Cleide também já está. Juliana, Luzia também, olha só. Nós estamos vendo aqui, Mona Lisa, é um momento muito difícil em todos os sentidos empresariais. É como se as empresas começassem do zero. Exatamente. Empresas que não têm um planejamento sólido, então que não têm uma reserva sólida, elas vão ter que começar do zero, infelizmente. Existe solução para reverter esse quadro. Então, um dos caminhos eu apontei aqui para você. Você pode aí, de repente, ter um insight e descobrir um outro caminho que possa ser também bastante viável para essa situação. Aí eu não sei. Mas, enquanto isso, meu povo, vou já tomar aqui a minha aguinha, tá? Muito bem, e vamos iniciar a nossa aula. Já que nós temos aqui uma parte significativa da nossa turma, vamos iniciar a nossa aula. Lembrando desse comentário aqui, tá? Desse banner, façam comentários para receber a presença. Hoje também tem questão surpresa valendo ponto para P2. Muito bem. Vamos começar aqui a nossa brincadeira. Olha aí que legal a tecnologia. Análise, descrição e avaliação de cargos, mais projetos interdisciplinares 2. Novamente, meu povo, se por um acaso o áudio falhar, se tiver algum problema técnico, me avisem que a gente vai resolver, tá bom? Me avisem mesmo. E enquanto isso, nós vamos... que bom que o mouse está aparecendo aí também, para que eu possa apontar no slide. E o programa de hoje, Alexina, que está chegando agora também, minha querida, forte abraço, vamos começar aqui a nossa aula. Vai estar no capítulo 10. Capítulo 10, programas de incentivo. E aí nós vamos ver na aula de hoje recompensas e punições, mas focando simplesmente na parte de recompensas, porque a parte de punições ela tem um capítulo específico para ela em outra parte do livro. Novos métodos de remuneração, remuneração variável e plano de bonificação anual. Isso aí é o assunto programado para a data de hoje. Então, são assuntos novos, novamente, assuntos que não vão estar presentes na prova de vocês. A prova de vocês, um outro detalhe importante, eu vou ler rapidinho depois a súmula, o ofício que foi colocado aqui para a gente, mas foi recomendado para os professores que metade da prova, pelo menos no máximo 50%, ela seja feita no Google Forms, de forma online. E outros 50% através de outras
outros pontos, outras situações, que aí realmente eu não me recordo, tá? Eu li rapidamente e não consegui fixar tudo, mas eu vou ler novamente, depois vou planejar novamente a questão da AP1 de vocês, que vai ser dessa forma, né? Lembrando que foi baixado o decreto, onde nós só podemos voltar agora de forma presencial no dia 4 de maio. Vamos aguardar como é que vai se dar essa situação em relação a em todas as instituições de ensino superior do estado do Ceará. Mas, enquanto isso, vamos para a nossa aula, vamos para os nossos assuntos. E nós temos isso. A remuneração fixa, meu povo, funciona geralmente como fator higiênico e insatisfaciente, e não consegue motivar as pessoas para a superação de metas e objetivos ou para a melhora contínua das atividades. Lembro a vocês que nós conversamos bastante acerca de remuneração, acerca de salário, e o salário limpo e seco, ele não é uma fonte eficaz de motivação da pessoa. Claro que é importante, claro que conta bastante, claro que alguns setores da economia, alguns setores empresariais, eles eram bastante pelo salário, pela remuneração, mas muitas vezes não é suficiente para motivar o trabalhador, motivar o funcionário. Então, a remuneração fixa existe, mas, de acordo com a nossa teoria, ela não consegue motivar as pessoas para a superação de metas. Talvez aí consiga um trabalho, né, consiga fazer algo de forma linear, mas não superar as metas. Na verdade, a remuneração fixa foi um produto do início do século XX para compensar o trabalho rotineiro e repetitivo dos funcionários em uma época de estabilidade e permanência. Então, a maior parte das organizações bem-sucedidas hoje está migrando para programas de remuneração flexível e variável, capazes de motivar, incentivar e mexer com o brilho das pessoas. Então, perceba que até na questão de remuneração, nós temos aí a presença da flexibilidade. Programa de remuneração flexível e variável. Então, mesmo com o estabelecimento, ou establishment, como algumas pessoas gostam de falar, né, em inglês, mesmo com o estabelecimento de uma remuneração fixa, onde acontecia principalmente nos primórdios da administração, na administração científica, na teoria clássica da administração, e vindo até a década de 50, mais ou menos, a remuneração fixa ela tinha sua função de dar esse retorno para o trabalho repetitivo de acordo com as funcionalidades do trabalhador. Então, era isso que acontecia. E hoje, nós vemos perfeitamente que o salário, a remuneração, ela pode ser flexível, dando mais possibilidades aí para que haja uma motivação maior, um incentivo maior e que o trabalhador possa conseguir se motivar e ter aí mais interesse em atingir os objetivos, atingir as metas, atingir todas as questões relacionadas aí à empresa. Tranquilo? Vamos para frente. Nós temos mais o seguinte: recompensas e punições. As organizações dispõem de sistemas de recompensas, incentivos, né, e alicientes para estimular o comportamento desejado pela organização, e punições, que são castigos e penalidades reais ou potenciais para coibir certos tipos indesejáveis de comportamento, a fim de balizar o comportamento das pessoas que delas participam. Então, daí você pode tirar, voltando para cá, gosto de fazer esse ping-pong, tá? As recompensas, elas têm a função também de balizar, né, de influenciar no comportamento das pessoas, e o comportamento, ele deve ser influenciado também pela cultura organizacional. Então, a cultura, um dos aspectos permanentes aí da cultura organizacional, para que você possa modelar o comportamento da pessoa dentro da organização, é justamente a remuneração. Se você tem uma remuneração justa, você consegue aí balizar esse comportamento da pessoa dentro da empresa. Olha, o sistema de recompensas inclui o pacote total de benefícios que a organização coloca à disposição de seus membros. Lembrando, benefícios, seguro social, seguro-desemprego, plano de saúde, benefícios extras, vale transporte, vale gás, aqueles benefícios relacionados a crianças, a filhos, enfim, todos os benefícios estão inclusos aí dentro do sistema de recompensa. Por outro lado, o sistema de punições inclui uma série de medidas disciplinares que visam a orientar o comportamento das pessoas e evitar que se desvie dos padrões esperados, bem como prevenir a sua repetição ou ainda, em casos extremos, castigar a reincidência ou ainda afastar o autor do convívio dos demais participantes.
com o desligamento da organização. Então, mesmo que você tenha aí um sistema de recompensas, mas também você tem, para contrabalancear, um sistema de punições. Lembrando que, a depender da organização, a depender aí de todo o contexto que esteja sendo colocado, as empresas elas têm que seguir normas. E essas normas, de acordo com cada país, vai ser exatamente a legislação trabalhista. Aqui no Brasil, nós temos uma legislação trabalhista muito, muito vasta, passando pela reforma trabalhista de 2017, lá no governo Temer. Essa reforma trabalhista, ela tem, em todos os seus aspectos, uma atualização da lei, ela permite mais flexibilidade. Mas alguns pontos não mudaram. Por exemplo, alguns pontos relacionados a punições. Então, por exemplo, se você tem aqui uma empresa onde o trabalhador ele é reincidente de faltar algumas vezes por semana, algumas vezes por mês, você tem a opção de demiti-lo. Isso aí está na lei, é previsto em lei, porque a pessoa tem determinado número de faltas para cumprir. Ela tem também uma determinada quantidade de atrasos para cumprir, porque aí tudo está previsto em lei. Então, são punições que podem acontecer também no aspecto de salários, também no aspecto de remunerações. Então, toda vida que há as questões relacionadas à remuneração, tanto há a questão de incentivo, quanto há também o sistema de punições, tá bom? Vamos para frente. Cleito já está aí também. Beleza, Cleito. Mas vamos continuar aqui com o nosso assunto, tá bom? Vamos lá. Boa noite para você também. Os principais objetivos das recompensas organizacionais são os seguintes. São 3. Aumentar a consciência e a responsabilidade do indivíduo e da equipe para com a organização, isto é, incentivar a consciência da missão organizacional e o espírito de visão de futuro da empresa. Outro, ampliar a interdependência do indivíduo para com a equipe e da equipe para com toda a organização. E o outro, ajudar a enfatizar a constante criação de valor na organização. Em outras palavras, incentivar ações que agreguem valor à organização, ao cliente e às próprias pessoas. O desempenho excelente deve ser premiado. Então, perceba que as recompensas organizacionais elas têm funções não somente de motivar o indivíduo para colocar a missão da empresa em primeiro lugar, mas também para você ter uma questão de espírito de equipe, a visão, para você envolver a pessoa no ambiente de trabalho. Então, as recompensas, elas também têm essa função, a função de encapsular o sujeito dentro da empresa, de modo que ele se sinta em casa, que ele se sinta à vontade, que ele possa se sentir valorizado e, ao mesmo tempo, quando ele se sente valorizado, ele consegue transmitir esta valoração para o público, para o cliente externo, da forma que está sendo colocado aqui nos slides, tá bom? Serginho está aí também, desculpa o atraso, tranquilo, aqui não vai ter atraso praticamente, tá? Sérgio. Cleito está aí também, Sérgio, Carlivânia, boa noite também. Vamos continuar aqui com a nossa aula. Vamos para frente. Olha só, os tipos de recompensas financeiras adotados são os seguintes. Recompensas relacionadas com o alcance de objetivos organizacionais. Eu vou colocar isso aqui em tela cheia, porque nós temos aqui uma situação de letra um pouquinho pequena, tá? Então, eu acho que aqui vai ficar um pouquinho maior. Vocês estão escutando a mim, né? Com certeza. Então, vamos lá. Os tipos de recompensa para vocês. Recompensas relacionadas com o alcance de objetivos organizacionais, como o lucro ou prejuízo. A participação nos resultados anuais ou semestrais é um exemplo deste cenário. Então, perceba, alcance dos objetivos organizacionais, que principalmente é o lucro. Lembre-se que a gente sempre coloca como um dos grandes objetivos das empresas, independentemente aí do seu porte, é justamente o lucro. Então, esse lucro, ele vai ser colocado aí como um aspecto importante dentro das recompensas que são relacionadas, tá? Recompensas vinculadas ao tempo de serviço ou do funcionário e que são concedidas automaticamente em certos intervalos, como 5 ou 10 anos, desde que o funcionário não tenha tido um desempenho satisfatório. Isso aí também é uma das maneiras de você colocar as recompensas, tá? É um tipo de recompensa. Recompensas relacionadas com desempenho excepcional exigem apenas diferenciação no desempenho e melhorias salariais com valor motivacional, que é o caso do aumento por mérito. Então, a pessoa está ali desenvolvendo um ótimo trabalho, um excelente trabalho, ela consegue ter
uma recompensa em cima desse desempenho que é excepcional. Então, ela vai ter aí essa diferenciação. Recompensas relacionadas com resultados departamentais, divisionais ou mesmo globais, objetivamente quantificáveis, podem ser compartilhadas pela equipe em termos de igual porcentagem com relação à base salarial de cada pessoa. Nesse caso aí, em grandes empresas, nós temos que vários setores, vários departamentos têm a sua autonomia, e essa autonomia permite que cada setor faça uma política de recompensa para premiar aquelas pessoas que têm resultados bons naquele departamento, naquela divisão, ou mesmo o impacto na empresa como um todo, que é, assim, o resultado global. E recompensas relacionadas com o aumento de competência, no sentido de incrementar o aprendizado e a construção de novas competências. Esse último aqui, meu povo, é extremamente interessante. Vou voltar aqui a dividir a tela. Esse último aqui, em faculdades principalmente, é muito visível, muito latente. Por quê? Porque se eu tenho uma faculdade onde você tem especialistas, os especialistas ganham X. Se você tem uma pessoa que, além de especialista, é mestre, então o valor que ela ganha é um valor X mais 1, que é um pouquinho mais do que especialista. Se a pessoa tem um doutorado, então ela vai ganhar X mais 2, ganha mais do que o mestrado, e assim sucessivamente. Então, também há recompensa relacionada com o aumento de competência. Também é uma visão, é um tipo de remuneração, de recompensa muito acessível e muito frequentemente visto no mundo empresarial. Não só para faculdades, mas também para empresas. Existem empresas, muitas empresas, que adotam esse tipo aí de recompensa, né, de acordo com o aumento de competência, tá bom? Esses tipos de recompensa, meu povo, são concedidos separada ou conjuntamente como retribuição pelo alcance de objetivos organizacionais, com o aumento da produção, excelência no serviço, aumento da produtividade, crescimento de vendas, aumento da margem de lucro operacional, aumento de clientes, maior satisfação da clientela ou melhora da imagem da organização. Então, são fatores que vão contribuir para o aumento e para a concessão dessas recompensas. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa onde você consegue alcançar os objetivos organizacionais, você tem uma recompensa. Aumento da produção, recompensa. Excelência no serviço consagrado, recompensa. Aumento da produtividade, crescimento de vendas, recompensa. Se você é vendedor de alguma loja, por exemplo, e essa loja ela tem uma política de você, quanto mais vender, mais você tem uma porcentagem em cima, isso aí é um tipo de recompensa. Então, também é válido para essas situações. Aumento de cliente, aumento na margem de lucro, mais satisfação da clientela e por aí vai. E aí são N motivos que levam a empresa a adotar tipos de recompensas, tá bom? Mais um pouquinho d'água aqui para mim. E vamos para frente. Cleide está aqui também. Cleide, Carlivânia Silvio está aqui também. ADM 14. Todo mundo aí na Good Vibes. Vamos para frente. O sistema de recompensas e punições deve se basear nos seguintes aspectos, meu povo. Realimentação ou retroação deve contribuir com um esforço positivo, reforço positivo, no caso, do comportamento desejado. A realimentação deve reforçar, fortalecer e incrementar o desempenho excelente. Então, veja, você tem um sistema de recompensa. Digamos, por exemplo, que o Silvio ele esteja aí ganhando um salário e ganhando uma recompensa por a parte pelo excelente trabalho prestado por tantos anos dentro da empresa. Então, essa recompensa ela vai servir para retroagir nele, para realimentar. Ou seja, ele vai se remotivar, ele vai conseguir se motivar mais, porque ele sabe que se ele estiver fazendo um bom trabalho, ele vai ser recompensado por aquilo. Então, serve como realimentação, reforço positivo do comportamento. Ele vai seguir a linha, ele vai seguir as forças, né, aí da empresa para que ele possa fazer aí um trabalho bastante eficaz e eficiente. E relacionar as recompensas oferecidas com os resultados alcançados também é uma parte, né? Relacionar essas recompensas com os resultados é a mesma coisa que você dizer, não, eu estou conseguindo alcançar os objetivos, estou conseguindo aí ver os resultados e tenho aí as minhas recompensas. Então, também é uma forma aí de visualizar, é um aspecto das recompensas, tá bom?
Cleide, respirem aqui. Pode deixar, viu? Se está indo muito rápido, me avisem também, tá? Vamos nós. Vamos para frente. Né? A gente sabe aqui que nós temos muitos assuntos. O sistema de recompensas, meu povo, deve levar em conta o conceito de reforço positivo do Skinner. Skinner foi um dos grandes nomes da administração e ele, principalmente na área de recursos humanos, na área de motivação, ele tem aí algumas teorias e uma delas é o reforço positivo. Todo comportamento é determinado pelas suas consequências. Reforço positivo se fundamenta em dois princípios básicos. As pessoas procuram desempenhar as atividades pelas quais obterão maiores recompensas ou benefícios, isso aí é lógico. E 2, as recompensas obtidas atuam no sentido de reforçar cada vez mais a melhora do desempenho. Então, veja, evidentemente, se a pessoa sabe que vai ter uma recompensa e tem um benefício, ela vai se esforçar mais. Então, isso aí, ela vai desempenhar melhor as atividades. E também vai reforçar aí o seu desempenho. Tanto vai reforçar quanto vai melhorar. Reforça e melhora. O reforço positivo, ele é orientado para os resultados desejados. A teoria do reforço positivo considera que as pessoas se comportam por uma das duas razões. Ele coloca porque um tipo ou nível de desempenho é consistentemente recompensado, ou então porque um padrão de desempenho específico já foi recompensado, de maneira que será repetido na expectativa de que a recompensa também se repita. Então, ele já sabe. Ou ele vai ter aí um desempenho consistente com a recompensa que ele vai receber, ou então ele já sabe que vai ser recompensado por aquilo e vai repetir o desempenho de modo que vai ser repetida a recompensa. Então, ele sabe que se ele tem uma meta para atingir 100, então ele vai fazer 120. E esses 120, esses 20 a mais, vai lhe dar uma recompensa que ele já sabe que acontece. Então, na próxima vez, na próxima semana, por exemplo, ele vai fazer mais 120, vai produzir mais 120, porque ele já sabe que a margem de lucro desses 20 é muito boa. Então, ele também espera que a recompensa seja colocada, tá bom? Vamos para frente. Relações de intercâmbio. A recompensa ou o incentivo é uma gratificação tangível ou intangível, em troca da qual as pessoas se tornam membros da organização, decisões de participar, e uma vez na organização, contribuem com o tempo, esforço ou outros recursos pessoais, que é a decisão de desempenhar. Lembrem-se, meus amigos, eu vou voltar aqui para mim, lembrem-se muito bem que uma pessoa que está trabalhando, ela fornece basicamente a sua força de trabalho, isso eu já falei em sala, se não me engano, ela oferece sua força de trabalho para que possa, em troca, receber algum benefício, no caso, um salário. Então, ela já sabe que isso aí acontece. Então, a recompensa, o incentivo é uma gratificação tangível ou intangível, é uma gratificação. Ela já sabe que, se ela dispor da sua força de trabalho para aquele ambiente, aquela empresa, ela vai devolver a recompensa em troca da sua força de trabalho. Então, isso aí é uma troca, é um intercâmbio, é uma troca de valores entre a empresa e o cidadão. Vamos voltar aqui para o nosso slide. A organização precisa cuidar da balança dos incentivos e contribuições. E o que significa essa balança? Que as pessoas e as organizações estão engajadas em um sistema de relações de intercâmbio. As pessoas fazem contribuições à organização e dela recebem incentivos ou induzimentos. Então, isso aqui é de extrema importância para que você possa ter um equilíbrio suficiente. Então, a pessoa acha que é justo o pagamento em troca da força de trabalho que ela está oferecendo para a empresa, que, inclusive, ela tem aí um diferencial importante. E eu vou colocar para vocês a obra chamada A Riqueza das Nações, de John Locke. E eu vou colocar até aqui nos comentários, tá? Vamos ver aqui. Olha só, Natália, essa forma é benéfica tanto para ele como para a organização que vai lucrar mais, exatamente. E aí eu vou fazer esse comentário exatamente em cima disso aqui, tá bom? Eu vou citar aqui para você, eu vou colocar aqui no comentário, tá? Primeiro, é o livro muito famoso, lá de 1776, se não me engano. O nome do livro é A Riqueza das Nações, de John Locke.
Deixa eu só verificar aqui rapidinho a escrita dele, tá? Só um minutinho aí. A Riqueza das Nações, de John Locke, né? Exatamente. Vamos ver aqui. Aliás, Adam Smith que escreveu A Riqueza das Nações. Adam Smith. Dessa forma aqui, ó. Adam Smith. Esse livro aqui é um livro que vai lhe dizer exatamente questões relacionadas à força de trabalho, à troca e também a como essa troca ela pode ser justa ou injusta a depender da empresa. Então, a Riqueza das Nações é importante que você tenha uma noção a respeito dela. Essa Riqueza das Nações ela vai dizer exatamente que a força de trabalho ela tem um valor e esse valor ele é pago. Só que para ter uma margem de lucro, essa força de trabalho ela deve ser paga de forma justa, mas de forma que esse trabalho dê um certo retorno. Então, sempre o que você paga vai ser um pouco menos do valor do produto que é feito, né? Então, a lógica é essa, porque é por isso que existe o lucro, porque esse valor, que é esse acréscimo no produto, ele vai ser contemplado já dentro do pagamento, dentro da remuneração da pessoa. Então, é isso aí que faz com que as coisas... Isso foi uma ideia, ó, de 1700 e tanto, acho que 76, se não me engano, 1776, há muito tempo, nos primórdios ainda, onde nem existia teoria administrativa. Mas o comércio, lá na Europa, principalmente, ele já estava em voga há muito tempo. E isso aí balizou bastante as negociações daquela época, principalmente em relação a questões de empresas, que na época não eram empresas, mas era uma relação de iniciativa e incentivo, onde esse incentivo era justamente o pagamento das pessoas, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso slide, mas antes, professor, esse conteúdo é para AV1? Não, viu? É para AV2. Esse conteúdo aqui é para AV2, porque nós já temos aí o conteúdo fechadinho para AV1, tá bom? E deixando aqui, olha só, A Riqueza das Nações, sugestão de leitura, tá? Adam Smith. Continuando, então isso aqui é importante. É importante que haja um equilíbrio entre a força de trabalho, a força que o trabalhador está colocando na empresa e também a quantidade de remuneração que você está dando a ele por conta desses benefícios que ele está propondo para a empresa, tá? Essa força de trabalho. Vamos para frente. Aqui o mouse, opa. Para as pessoas, as contribuições que elas fazem à organização representam investimentos pessoais que devem proporcionar certos retornos na forma de incentivos ou recompensas. Para a organização, os incentivos representam investimentos que também devem proporcionar retornos na forma de contribuições das pessoas. Aqui a gente está colocando numa linguagem mais no caso, nós estamos colocando em termos mais recentes, né? Um palavreado mais recente. Mas nós temos que essa ideia, né, é exatamente a força de trabalho junto com as ideias que a nossa querida Ana Gleice está colocando aqui, com as ideias, né, liberais da economia. Ela está perguntando por que, às vezes, o comércio brasileiro é atrasado. Primeiro, eu não tenho como dizer a certeza mesmo, assim, é X, porque o contexto ele é muito amplo, é muito abrangente, tá, Ederson? Então, veja, por que o comércio brasileiro é atrasado? A legislação comercial, o direito comercial aqui no Brasil, ele foi copiado, o direito empresarial, ele foi copiado das leis da Itália, né? Então, imagine aí que na época foi um Ctrl-C, Ctrl-V das leis italianas. E, claro, aqui temos muita questão cultural, temos muito as questões relacionadas a monetarizar, nós temos muito a parte histórica, o contexto histórico do Brasil. Então, tudo isso em volta a questões relacionadas à empresa. Lembre-se que a legislação trabalhista, que a gente já vem falando, ela foi homologada, foi sancionada somente em 41 por Getúlio Vargas, onde outros países já tinham a sua legislação própria. O direito econômico, o direito do comércio, o direito empresarial também. Faz tempo que era para ser colocado em vigor aqui no Brasil, mas não é. Então, diante desse cenário, desse fato, a gente tem
que em alguns momentos a gente sente que o comércio brasileiro realmente é mais atrasado, tá? Vamos ver aqui, olha só que comentário, espero que tenha respondido essa pergunta, tá bom? Adam Smith era economista, pai do liberalismo econômico, maravilhosas ideias dele, com certeza. Antonélia, esse conteúdo da V1 está no cérebro, o conteúdo da V1 está no cérebro, mas esse conteúdo de hoje é para V2, tá bom? Relembrando, para V2. Ronaldo colocando, o dinheiro pode motivar temporariamente, mas não por longos períodos de tempo. Contudo, as empresas tendem a usar novas tecnologias para motivar os mesmos. Quais sérias essas novas tecnologias? Bom, eu não estou entendendo muito bem aqui essa questão do finalzinho, tá bom? Mas se a gente colocar em relação a novas tecnologias para motivar os mesmos, eu apostaria que sejam teorias motivacionais, mas no caso, hoje, Ronaldo, nós temos uma situação em que o empresário, o administrador, além dele administrar a empresa, além dele fazer o planejamento junto com os seus, e além de ter um setor de RH, depender da empresa, nós temos que uma das atribuições da empresa e do administrador em si é exatamente a função de motivar as pessoas e dar uma de coach. Hoje em dia, ele está muito presente nas empresas a questão do coach. Então, mesmo que você tenha as questões monetárias que vão incentivar o trabalhador a ir para o seu emprego para receber em dia e tudo mais, mas nós temos também que as pessoas elas têm um sentimento de pertencimento da empresa em relação a questões de outros cursos, ou de outras palestras, ou então de momentos em grupo, ou então momentos terapêuticos, momentos de incentivo, momentos de descontração, ambientes personalizados e por aí vai. Então, tudo isso aí, ele deve influenciar na motivação da pessoa, tá bom? E é isso aí. Vamos para frente. Relações de intercâmbio, espero que tenha ficado claro. Juliana está perguntando, quando vai ser nossa revisão? Na verdade, nossa revisão, eu vou olhar ainda, viu, Juliana? Opa, saiu aqui. Eu ainda vou olhar aqui no calendário direitinho como é que vai acontecer aí daqui para frente, tá? De acordo com os decretos e com as determinações da FMB, e aí nós vamos colocar. Se não der tempo de fazer uma aula presencial assim, eu posso passar para vocês a revisão, posso passar para vocês um outro vídeo fora a parte, isso aqui eu não faço questão também, tá? De conversar com vocês em um outro momento, que não seja da aula, deixo gravado, quem puder ver, e aí eu vou responder algumas coisas, claro, que não vai ser uma coisa oficial, mas eu posso fazer isso por vocês sem problema, tá bom? Eu só quero que a gente não tenha problemas em relação e que os alunos, vocês, não se sintam prejudicados em relação à prova, tá? Mas voltando aqui para o nosso slide, vamos lá. O que se pretende com os incentivos? Quase sempre incentivar o alcance dos objetivos e a entrega dos resultados. E o foco pode estar no desempenho do cargo ou na oferta de competências individuais. A forte tendência atual é migrar para a construção de competências capazes de alicerçar a competitividade organizacional. E lembrando que, nesse caso, meu povo, as competências, elas não vão ser somente a questão de conhecimento, habilidade e atitude política. Ela vai ser também questões terapêuticas. Eu falei agora há pouco a relação de coach. Pode acontecer também de haver essas competências de mais tranquilidade, de mais parcimônia, de mais entendimento para que as pessoas que estão dentro da empresa, elas possam desenvolver a sua tarefa de maneira mais eficiente, mais eficaz, através de movimentos da própria empresa, não somente questões de incentivos salariais, tá bom? Vamos nós. Participação aqui, Ederson aqui, colocando os motivos. Professora Gardani assistindo a gente. Forte abraço, professora. Mas silêncio nos comentários, porque nós vamos aqui continuar com a nossa brincadeira, tá bom? Vamos para frente. Olha só, meu povo, novos métodos de remuneração. E para a gente falar dos novos métodos de remuneração, eu tenho que falar primeiro da remuneração fixa, dos prós e dos contras. Por quê? Porque aí nós temos uma questão importante que a parte histórica existe aí que a remuneração fixa por conta do trabalho que era fixo. Hoje, novamente, nós estamos vivendo a era da flexibilidade. A era da flexibilidade, que é uma era onde tudo está em desenvolvimento e tudo está se adaptando. Então, antes nós temos que ver como era que funcionava a questão da remuneração fixa, pelo menos em termos de prós e contras, as suas circunstâncias, tá bom? Vamos nós. Os prós da remuneração fixa.
facilita o equilíbrio interno, consistência dos salários e da organização, e o equilíbrio externo, que é a consistência dos salários da organização com os do mercado. Nós vimos em aulas passadas que deve haver o equilíbrio interno e o equilíbrio externo. Vocês lembram disso aí com certeza. Homogeneiza e padroniza os salários da organização, facilita a administração dos salários e o seu controle centralizado, com certeza, permite que uma base lógica e racional para a distribuição de salários também, né? Vocês lembram também de outras aulas, a aula passada, que o salário ele pode ser um balizador para saber qual é que merece mais, qual é que merece menos. Focaliza a execução rotineira das tarefas e a busca da eficiência e afeta diretamente os custos fixos da organização. Os contras, que aí existem também, não apresenta motivação intrínseca, funciona apenas como fator higiênico. Isso aí também é um detalhe importante do contra. Não incentiva o espírito empreendedor, nem a aceitação de riscos e maiores responsabilidades, porque você vai ganhar o mesmo tanto, independentemente de você empreender, de você ficar na mesma, de você querer fazer alguma coisa diferente. Funciona como elemento de conservação da rotina e do status quo. Também tem esse porém aí em relação à remuneração fixa. E remunera as pessoas em função do tempo disponibilizado no horário de trabalho e não pelo desempenho ou pelo alcance de metas ou resultados. Vamos ver aqui, nós temos comentários. Opa, nós temos comentários aqui bacanas. Deixa eu ver aqui. Olha só, Rayane, professor, qual seria a diferença de salário e remuneração? Na verdade, nós já vimos isso aí em outras aulas, tá? Mas não custa nada lembrar. O salário é uma parte da remuneração. A remuneração, ela envolve tanto a remuneração direta e indireta. Remuneração envolve salário, envolve benefícios, envolve incentivos, envolve vários outros tipos de penduricalhos, tá bom? Espero que tenha sido colocado aí em esclarecimento, tá bom? Rayane, professora Gardênia, seja sempre bem-vinda às nossas aulas, tá bom? Lembre-se que nós estamos sempre abertos para receber opções e opiniões dos nossos queridos colegas e guerreiros professores administradores, com muita honra e muito orgulho. Então, um cheiro para a senhora, estamos sentindo a falta da senhora também, tá bom? Forte abraço. Meu povo, é a mais querida mesmo, olha só que coisa linda, rapaz. Professora Gardênia aí, recebendo carinho caloroso dos nossos queridos alunos, tá bom? Ansioso para a quarta, professor, olha só. Muito bem. Rayane, qualquer dúvida, pessoal, viu? Qualquer dúvida, pode mandar aqui, que nós vamos tirar na medida do possível, tá bom? Então, a gente pode aqui sempre parar a aula e fazer esse ping-pong para que a gente possa tirar qualquer dúvida, tá bom? Vamos para frente. Vou voltar aqui com os slides. Vamos nós. Remuneração variável. Remuneração variável, meu povo, atenção, é a parcela da remuneração total creditada periodicamente, pode ser trimestral, semestral, anual, a favor do colaborador. Em geral, é de caráter seletivo e depende dos resultados estabelecidos pela empresa, seja no cargo ou na equipe, em determinado período pelo trabalho da equipe ou do colaborador tomado isoladamente. Então, é uma coisa mais seletiva. A remuneração variável deve se ancorar em 4 aspectos básicos. 1. Alinhar a remuneração variável com a conquista de resultados. Isso aí é questão de justiça, porque você não pode simplesmente colocar aí uma remuneração variável e não proporcionalizar com as conquistas, com os resultados. 2. Avaliar o desempenho em uma base quantitativa mensurável. Lembre-se que a gente tem que medir tudo isso aí. 3. Atrelar a remuneração variável ao desempenho tanto individual quanto coletivo. E 4, garantir o foco na criação de valor no longo prazo, recompensando ao mesmo tempo as metas tangíveis de curto prazo. Então, são aspectos que aí a nossa remuneração variável vai ter para que se possa ter aí uma base bem justa para que essa remuneração possa estar sendo presente na vida do funcionário ou então do colaborador aí, tomado ele isoladamente, ou então em equipe. Beleza? Vamos para frente. E aí, é um esquemazinho só para você memorizar melhor aí a questão dos objetivos de um plano de remuneração variável. Alinhar a remuneração variável com a conquista de resultados,
Atrelar a remuneração variável ao desempenho no nível individual e coletivo, avaliar o desempenho à base quantitativa e garantir o foco na criação de valor, olha só, no longo prazo, recompensando ao mesmo tempo metas tangíveis de curto prazo. E aí, só para deixar mais claro, o Silvio lembra da gente aí a relação de salário, conta a prestação devida ao empregado pela prestação de serviço, decorrência do contrato de trabalho, remuneração, som de salário contratualmente estipulado. Também está perfeita essa diferenciação, tá bom? Serve também para a gente. Indo mais adiante, e aí nós temos prós e contras da remuneração flexível. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela também, porque nós temos uma situação de letra pequena, mas espero que esteja todo mundo visualizando aí bem, tá? Os prós da remuneração flexível. Nós temos ajusta a remuneração às diferenças individuais das pessoas, ao seu desempenho e ao alcance de metas e resultados. Esse ajustamento aqui é justamente a questão de justiça. Funciona como motivação intrínseca, ou seja, como fator motivacional, dando ênfase à autorrealização pessoal. Evidentemente, há uma motivação a mais em relação à remuneração flexível. Premia o bom desempenho e incentiva o desempenho excepcional. Focaliza os resultados e o alcance de objetivos, então ele é mais focado para resultado. Nesse caso aqui, permite a autoavaliação de cada pessoa, pois funciona como retroação também. Estabelece uma remuneração adicional e contingencial e não produz impacto sobre os custos fixos da organização. Esses aí são os prós da remuneração flexível. E os contras? Requer certa desadministração salarial. Como assim, professor? Desadministração salarial. E eu vou voltar até para mim. Voltei. Perceba que, quando se fala em desadministração salarial, nós temos que seguir um plano salarial para ser colocado em prática na organização. Quando você tem uma remuneração flexível, esse plano salarial, ele não vai ser bem seguido, bem rígido, bem justo. Por quê? Porque você tem uma flexibilidade, você tem uma diferenciação dentre esses valores. E não vai ser previsto no plano. Então, por isso que há essa certa desadministração salarial. Tranquilo? Antonélia, vai ter frequência? Vai. A frequência vai ser vocês comentando aqui e, posteriormente, eu anotando quem está comentando, porque o comentário de vocês, a participação, é exatamente como eu vou definir quem está assistindo ou não, tá bom? Até a professora Gardini já marcou presença aqui no nosso chat. Então, eu vou visualizar quem está comentando aqui, quem foi comentando, para que eu possa registrar a frequência. Voltando aqui para a nossa brincadeira, altera as estruturas salariais lógicas e rigidamente estabelecidas, instalando a contingência em função do desempenho, que é exatamente muito próximo à desadministração. Quebra a isonomia dos ganhos na organização. A isonomia é a paridade. Então, no caso, essa paridade ela não existe mais, justamente por conta que uma pessoa que está no seu mesmo nível de cargo, naquele nível horizontal, que ganha o mesmo tanto, ela pode ganhar um pouquinho a mais devido ao seu resultado melhor. E aí, no caso, uma pessoa também ela pode ter essa questão de produzir mais e ganhar mais, e uma pessoa produzir um pouquinho menos e ganhar um pouquinho menos. Então, ela vai ter essa quebra de isonomia dos ganhos da organização. Reduz o controle centralizado dos salários e pode provocar queixas de pessoas não beneficiadas e pressões sindicais, porque, evidentemente, não tem condições de você controlar isso aí por conta da flexibilidade. Então, nesse caso aí, nós temos que os sindicatos eles podem interpretar essa flexibilidade como algo ruim, porque se a pessoa não bate meta, se a pessoa não produz além, então o sindicato pode cair em cima e dizer que, olha, essa pessoa aqui, por mais que ela não produza dessa maneira, mas ela também precisa ganhar uma remuneração justa para esses fins. Vamos ver aqui. Nós temos aqui, peraí, deixa eu voltar aqui para o nosso. Voltei. Meu povo, nós estamos aqui. Aqui, achei. Vamos ver.
A frequência é isso. A diferença de remuneração variável para remuneração flexível não tem. É a mesma coisa. Tá? A remuneração variável, remuneração flexível é a mesma coisa, tá? Não tem diferença. Agostinho, provavelmente é a tua internet. A minha aqui até agora tá ok. Tá? Tô vendo que a Milena tá caladinha, mas é importante que participe no chat, tá bom? Sulamita, se não comentar não ganha. Mas é porque assim, se você não comentar, não vou saber se você está assistindo. Né? Então, eu vou ter a confirmação da sua presença mediante o comentário, tá? Então, você tem que comentar pelo menos uma vez ou duas na linha do tempo, que é para eu poder saber que você esteve presente. Senão, eu não tenho como identificar a presença de cada um, tá bom? Vamos ver aqui. Tem que ser do nada, não. Aqui tem que ser um negócio sincronizado, tá ligado? Vamos para frente, meu povo. Vamos nós. Voltando aqui com os slides. Plano de bonificação anual. Nós já temos aí, meu povo, olha só, antes de voltar aqui, tá? Essa aula online é uma aula diferenciada. Nós não temos condições de ter uma aula tipo de 3 horas de duração, porque seria uma aula bastante longa, bastante maçante, muito conteúdo online, ele cansa as pessoas também. Né? E nem o professor tem voz para 3 horas direto, porque tem um intervalo no meio, e nem os alunos têm saco para assistir o professor falando simplesmente 3 horas todo santo dia, né? E toda hora. Então, percebam, essa aula daqui a pouco ela vai acabar, né? Nós temos esse conteúdo que faz parte do capítulo 10, é a primeira parte do capítulo 10. Lembrando que, independentemente, e eu vou colocar até um bannerzinho aqui para vocês, tá bom? Que independente aí do nosso calendário, dia 28 de maio, entrega dos exercícios, né? Os exercícios. Lembrem-se desse detalhe importante. Os exercícios daqueles. Quais exercícios, professor? Aqueles passados lá no começo do semestre, tá? Isso aqui não vai mudar, essa data não vai mudar. Vocês vão mudar para mim por e-mail esses exercícios, porque vão contar também como uma presença daquela aula que vai ficar faltando lá no final, na frente, né? Por conta aí dos feriados. Se bem que a gente está vivendo um eterno feriado por conta da pandemia, né? Mas vamos para frente. Meu povo, voltando para o plano de bonificação, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos nós. O plano de bonificação anual é o tipo de remuneração variável mais encontrado no mercado. Remuneração variável, ou então, Ederson, remuneração flexível. Mesma coisa, tá bom? Trata-se de um valor monetário oferecido ao final de cada ano a certos colaboradores em função da sua contribuição ao desempenho da empresa. O desempenho é medido por critérios como lucratividade, aumento da participação no mercado, melhora da produtividade, etc. Então, esse plano de bonificação anual, ele vai ser, junta-se aí todos os benefícios da parte de trabalho, de produção e tudo, e lá no final do ano você ganha um bônus bem pomposo que vai valer aí para você, tá bom? A Alexina aqui tá me lembrando, meu povo, opa, deixa eu voltar aqui. A Alexina aqui tá me lembrando, cadê? Exercício do capítulo 7, 9 e 10, exatamente, aquele exercício que a gente passou lá no começo do semestre, tá? Nós temos essa data aí, não vai mudar, tá bom? Vamos ver. Daqui para lá a gente vai ter voltado para as aulas presenciais em nome de Jesus. Se Deus quiser, tomara que tudo isso aí passe e a gente volte para as aulas normais. Mas perceba, mesmo com as aulas normais, Antonélia e meus queridos amados alunos, nós não temos condições de mudar o cronograma. O cronograma vai ser os 20 encontros contando com os feriados. Então, não vai influenciar muito essa questão. Então, por exemplo, semana que vem, que vai ter o feriado da Semana Santa, quinta-feira não vai ter aula. Né? Eu vou confirmar com a coordenação direitinho, tá? Mas, em tese, é para nós não termos aulas por conta da Semana Santa. Então, é uma data de feriado que nós não teremos aula. Beleza? Vou só confirmar essa informação com a nossa querida coordenadora Gardênia e com a nossa querida coordenadora Holandinho, tá bom? Vamos para frente. Pessoal, que fique claro a questão do plano de bonificação anual. Tipo de remuneração mais encontrado no mercado, que vai colocar aí um valor monetário aos colaboradores em função do desempenho por ano. É muito simples.
junta aí a toda a parte do ano que você trabalhou com aquilo que você vai ganhar de bônus, e lá no final do ano você vai ter uma recompensa pomposa para essa situação. Vamos ver aqui. Dúvida. Rayane, variável seria a recompensa? Ela varia conforme a performance de cada colaborador, da equipe ou da empresa como um todo? Assim, a recompensa é um tipo de remuneração variável, tá? Recompensa é um tipo de remuneração variável. Então, é uma remuneração variável que seria, sim, um tipo de recompensa, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro esse detalhe, tá? Vamos ver aqui. Professor, teria como o senhor colocar os exercícios corrigidos no portal? Em breve, tá bom, Sérgio? Quando a gente resolver tudo isso aqui, eu colocar os exercícios de revisão para vocês, eu vou colocar os exercícios, vou dar um prazo para vocês, depois eu vou colocar um gabarito para vocês, tá bom? Mas vamos para frente. Existem 2 tipos de planos de bonificação anual. Atenção aí, minhas queridas. Plano tradicional de metas definidas. Baseia-se em metas orçadas e definidas com teto e piso para pagamento de bônus. A meta de bônus é o alcance do objetivo pré-determinado. Com isso, o baixo desempenho não é penalizado e o desempenho excelente não é recompensado, pois o plano determina um valor definido e limitado. Então, para facilitar aqui o nosso entendimento acerca desse conceito de plano tradicional de metas definidas, o próximo slide vai ficar bastante claro. Olha aí, vou colocar até ele em maior funcionalidade aqui, ó. Percebam. Nós temos que, nesse tipo, a meta de bônus está aqui, então você atinge a meta, você ganha o seu bônus. Atenção, você ganha a sua meta, você atinge a sua meta e ganha o bônus. Se você passar da meta, você não vai ser recompensado por passou. Passou porque quis. Se você não atingir a meta, também você não vai ser penalizado. Se você fazer 85%, 90%, 95%, você recebe a sua performance. Se você bater a meta, você ganha o bônus. Mas se você ultrapassar a meta, você não recebe um a mais por conta de ter passado a meta, tá bom? Então, esse é o conceito aí do plano metas definidas. Ele pega exatamente essa meta de bônus, não recompensa com ótima performance, mas também não penaliza com má performance, tá bom? Ana Gleice está perguntando, a bonificação anual é individual? No caso aí se você tem, a não ser que você tenha uma empresa onde defina-se que haja uma equipe e essa equipe junta tenha uma bonificação, tá? Mas, a princípio, na parte teórica, é sim individual, tá bom? Vamos para frente. E aqui eu vou voltar para ficar bonitinho com vocês, olha só. Plano de bônus flexível, EVA. Baseia-se também em metas flexíveis, que não possuem piso ou teto para pagamento de bônus. EVA, Economic Value Added, é um modelo de gestão e remuneração por incentivos que cria um novo direcionamento da empresa. Trata-se de uma gestão baseada em valor e com metodologia universal, reconhecida pelo mercado acionário. O objetivo é maximizar o valor criado pela empresa pela mudança da cultura corporativa para que os gerentes pensem, ajam e sejam recompensados como se fossem acionistas da empresa. E aí percebam o seguinte, ó, esse próximo slide aqui é muito lúcido. Eu vou colocar também maior para vocês, veja. A meta de bônus está sendo colocada. Se você bate a meta, você recebe o bônus pago do ano. Se você passa da meta, então você é recompensado também por passar, porque você recebe um banco de bônus positivo. Mas, se você não bate a meta, se você ficar abaixo da meta, você ganha um banco de bônus negativo. Esse negativo aí é que pega, meu povo. Por quê? Se você visualiza o empresário, ou então o funcionário como um acionista, como é que funciona na Bolsa de Valores? E aí eu vou explicar para vocês aqui, face to face. Vou explicar para vocês aqui, face to face. Na Bolsa de Valores, como é que funciona? Você compra uma ação na Bolsa de Valores. Uma ação, digamos, da Petrobras. Se a Petrobras ela tem uma queda de 5%, então você, da Bolsa, vai ficar 5% mais pobre em relação àquela ação.
Se, por outro lado, a ação da Petrobras 1%, então você vai ficar rico mais 15%. Então, essa é a lógica acionária. A lógica de comprar ações, de você ser um acionista. Então, aqui no nosso caso, nós estamos vendo exatamente isso. Ó, quando fala, o objetivo é maximizar o valor criado pela empresa, tá lá, ó, da cultura corporativa para que os gerentes pensem, agem e sejam recompensados como se fossem acionistas da empresa. É justamente essa lógica. Se você não bater a meta, você ganha menos. Se você bater a meta e passar, você ganha mais. Então, fica exatamente esse que. E esse balanço aí, ele vai ser colocado em prática justamente nesses moldes. Se tiver prejuízo, você também tem prejuízo. Se a empresa tiver prejuízo, se a empresa tiver lucro, você também tem lucro. Como uma ação normal de uma empresa que está na Bolsa de Valores. Sulamita, a revisão que foi passada na semana anterior, a atividade da semana passada, meu povo, ela também serve como revisão. Se você pegá-la, ela vai servir, ela vai ter assuntos que estão exatamente dentro da avaliação parcial 1 de vocês. Então, aquele exercício também serve como revisão. Mas a gente tinha ficado de colocar um aulão de revisão, justamente com algumas questões potenciais de prova. Infelizmente, presencialmente não vai acontecer. Sim, preparar esse material e a gente uma experiência exatamente como essa, fazer uma live, fazer um vídeo e a gente poder responder essas questões posteriormente, tá bom? E aí a gente vai conversando daqui para lá. Para a gente finalizar aqui o nosso assunto, meu povo, olha só, o plano de bônus EVA apresenta 3 aspectos interessantes. Se a meta de desempenho for alcançada, o executivo ganha a meta de bônus. Perfeito. Se o executivo não alcança a meta de desempenho, passa para o banco de bônus negativo. Fica com um saldo devedor para o próximo ano. Se o executivo ultrapassa a meta de desempenho, o excedente passa para o banco de bônus positivo. Que pode ir em longo prazo. Então, é justamente como funciona uma ação. Se você tem um positivo, você lucra mais. Se você tem um negativo, você vai ter prejuízo. Ok? E olha só o que foi que chegou na nossa aula. Vamos lá. Questão surpresa, meu povo. Questãozinha surpresa na tela de vocês. Mas antes, espera aí. Vamos voltar para cá. Se você já está assistindo essa live há algum tempo, se você já está assistindo essa aula aqui em algum tempo, participe dos comentários, dê seu like, se inscreva no meu canal também, tá? Tem um canal no YouTube, vou postar outros vídeos depois. Nós temos aqui uma aula diferenciada, evidentemente, mas uma aula diferenciada que também vai ter questão surpresa. E aí eu espero que vocês comentem aí para eu ver quem é que está. Menos dá um oi, tchau, uma boa noite, tudo. Porque essa questão surpresa, sim, ela vai valer 1 ponto na avaliação parcial de número 2. Lembrando, esse assunto de hoje à noite, que vai ficar gravado aqui para vocês olharem quantas vezes vocês quiserem, vai ficar gravado e vai ser conteúdo, é o primeiro conteúdo da avaliação parcial 2, capítulo 10 do livro do Chiavenato. Tá bom? Quero saber de vocês. Até agora, alguma dúvida, alguma questão, algum problema, alguma situação que vocês queiram relatar, qualquer coisa, tá? Vamos ver aqui, dúvidas. No caso, professor, existem empresas que têm possibilidade de ficar só no meio do gráfico? Tem, né? Dependendo aí da empresa, se dizer bateu a meta, pronto, acabou, parou ali e não tem um resultado totalmente positivo. Mas a meta já é o resultado positivo por si, né? Por definição. A meta alcançou a meta, é um resultado positivo. Então, tranquilo, pode acontecer, tá bom? A Alexina já está liberada para responder daqui a pouco, né? A questão de surpresa, quando aparecer, vocês vão responder tranquilo. Você pode também, porque já é para P2. A P2 é todo mundo zerado, tá bom? Exatamente isso que a gente está sendo colocando aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Questão surpresa. Espero que vocês estejam aí preparados para essa questão surpresa. Quem responder primeiro, leva o ponto. Tranquilo?
Quem responder primeiro aqui certo, correto, aqui na nossa linha do tempo, nos comentários, vai ganhar esse ponto premiado, tá bom? Então, ponto corona. O que significa a balança de incentivos, contribuições? Nós vimos nesta aula essa questãozinha aí. O que significa a balança de incentivos, contribuições? Nós discutimos bastante. Teve gente que fez pergunta em cima disso aí também. Então, vai ser tranquilo vocês responderem. Acho que vai ser um empate aí, tá? Vamos ver. Estou aguardando vocês. Quem se habilita a responder a questão surpresa de hoje? Valendo um Corsa, não, tô brincando, não vale Corsa não, mas valendo um ponto na avaliação parcial de número 2. Respondam essa questão, o que significa a balança de incentivos, contribuições, e agora, o que é que acontece? Quem vai responder? Quem vai ser o primeiro? Estou só aguardando, viu? Um pouquinho d'água. Ederson, pagamentos mensais, errado. Balança de incentivo, contribuição. O que é que significa? O que é que significa balança? Incentivos, contribuições. Não é pagamentos mensais. Está incorreto. É outra resposta que eu quero. Vamos para frente. Vamos lá, estou esperando, estou aguardando vocês. Vamos ver aí quem vai se dar bem na pergunta, questão surpresa da nossa aula. Tradição nas nossas aulas, também não poderia ficar de fora das nossas aulas online. Vamos nós, estou aguardando, hein? Quem é que vai responder? Estou aguardando aí, minha querida turma, para ver quem é que vai pegar aí este pontinho bacana. Vamos nós. Vamos ver aí. Quem vai comentar aqui a nossa questão? Vamos ver. Opa! As pessoas e as organizações estão engajadas em um sistema de relações de intercâmbio. As pessoas fazem contribuições à organização e dela recebem incentivos ou indiciamentos. Então, é exatamente isso, Milena. Muito bem. Perfeita. É exatamente isso. Pode ser nesses termos, pode ser nos termos que eu coloquei aqui, ó. Resposta. Significa que as pessoas e as organizações estão engajadas, né, em um sistema de relações de intercâmbio. As pessoas fazem contribuições à organização e delas recebem incentivos ou induzimentos ou indiciamentos. Você escreveu perfeita. Então, Milena ganhou o ponto. Glória, parabéns, Milena, muito bem. Já começa a avaliação parcial 2 com um pontinho garantido. Beleza. Já foi. Vamos ver aqui. O que chegou primeiro para mim foi exatamente o da Milena. Perfeito. E aí depois já foi. Pessoal, a participação de vocês está perfeita, tá bom? Tá tudo ótimo, tudo tranquilo. O link, novamente, vai ficar disponível aí para vocês. Lembrando que as nossas aulas, por enquanto, vai ficar acontecendo por aqui, né, dentro da plataforma YouTube, junto com a ferramenta StreamYard, né, colocada aí para nós, professores, como uma via, um viés para que a gente possa não atrasar o nosso curso e vocês terem aí todas as condições de acompanharem as aulas online, tá bom? Em relação às provas, meu povo, vai ser, se eu não me engano, dia 13 ou dia 17, depois da Semana Santa. Então, nós temos semana que vem vai ser feriado, mas eu acho que não vai ter live. Mas veja, nós vamos conversando, tá bom? Lembrando, vocês têm aí meus contatos, vocês têm aí todas as condições de estudar por si só. Nós temos já um treinamento bastante interessante em relação às atividades. Nós vamos aí colocar os nossos conhecimentos à disposição de vocês, evidentemente. De toda forma, eu vou estar aqui online, certo? Se eu sentir que há necessidade de fazer uma transmissão aí fora a parte, né, não contabilizando o horário da aula, para resolver algumas questões, para tirar alguma dúvida, e a gente pode fazer um stream aqui e tudo,
a gente pode ver um momento para reunir também. Eu mando um link para vocês e a gente vai discutindo aí algumas questões para a prova, tá? Mas por enquanto, e sim, e outro detalhe, em breve eu vou dizer para vocês como é que vai funcionar a questão da prova, tá? Eu sei, com certeza, que vai ser 50% de prova online através do Google Forms. Então, o Google Forms vai ser a nossa plataforma de respostas, e vocês vão entrar lá, vão se cadastrar com e-mail, com tudo, vão responder, e eu vou colocar, corrigi-las, né, e atribuir a nota posteriormente. Então, nós temos esses encontros. Qualquer coisa, podem ficar à vontade para entrar em contato comigo através do WhatsApp, de Instagram, de e-mail, de qualquer ferramenta que esteja aí disponível, tá bom? Quem não tiver meu contato, pode mandar recado também, pode pedir meu contato, não tem problema, tá bom? E é isso, meu povo. Boa noite para vocês, um forte abraço, estou com muita saudade também, tá bom? Espero que a gente se veja em breve, e é isso. Ficamos por aqui, um forte abraço, tchau para vocês. Vamos para casa. Quer dizer, nós estamos em casa, né, já.